vejo uma luz na guerra, é o sangue do Madeiro. É juízes de hip hop aqui do Rio de Janeiro. Não é luz pro fim do túnel, mano, é luz pro tudo inteiro. Mão no alto, gratidão, sem largar a sua cruz. Se você não tá ligado, eu tô falando de Jesus. É juízes de hip hop aqui do Rio de Janeiro. Não é luz pro fim do túnel, mano, é luz pro tudo inteiro. Mão no alto, gratidão, sem largar a sua cruz. Se você não tá ligado, eu tô falando de Jesus. O Brasil bate um novo recorde na média de vítimas do coronavírus. São 3.125 vidas perdidas por dia. Na TV o desespero, previsões sombrias. Viriam dias difíceis e muita gente morreria. Não quero ser oportunista, na boca de comédia, ser reconhecido na mídia como rapper de tragédia. Mas se é a missão de todo poeta ser um historiador, me dá um papel e uma caneta, Senhor, aqui estou. Em março de 2020, no primeiro impacto, liguei para a família, meu sobrinho me deu um papo. As praças tão vazias, no centro e na favela, até a barra que é a barra, tio, as ruas estão desertas. Olhei pela janela e carei tudo de cara. Vi o mendigo perguntando por que geral tava de máscara. Vi um médico com medo, doutores também morrem. Quando os do pronto-socorro toma, me diz quem socorre. E os polícia boladão, papo de coronavírus, entendendo que nem tudo dá pra resolver com tiro. Se cuida, parceiragem, está pegando, hein? E os vida louca, né? Nunca se abala. Não morremos doentes, nós só morre na bala. Se pau não me mata, corona aqui não rola. Enrola logo esse back, Gabigol passa a bola. E o crente valente foi para o joelho. Pensei no dilúvio, lembrei do mar vermelho. Os motoboy daquele jeito, né? Sempre acelerado, rasgando as madrugadas, garantindo seus trocados. Heróis como enfermeiro e as minas da farmácia. Os moleques do mercado, a moça linda lá do caixa. É de frente como os médicos nessa guerra desonesta. Inimigo covarde, vem no beijo, vem na flecha, vem no ar, na saliva e te pega no cansaço. Na carência, sem carinho, contamina num abraço. É playboyzado, sempre emocionado, dando festa em casa, que se dá nem empregada, que já é tiazinha de uma certa idade. As patricinhas nem ligam, sinto raiva de verdade. Mas o povo tá na guerra, trabalhando, tá na luta. Nosso suor sagrado, fé em Deus e na labuta, sem saber se vale a pena, com a cara e a coragem, pensando naquelas covas, lutando como selvagens. Lembrando que no início era um vírus tão distante, pensamos rindo que venceríamos como já vencemos antes. As notícias viraram memes, memes viraram números extremos, e os números viraram nomes, nomes que não esqueceremos. Então, como sempre, vamos culpar alguém, porque não basta sentir dor, temos que ter ódio também. A culpa é do carnaval, é do Porta dos Fundos. A culpa é dos políticos, dos pastores vagabundo. A culpa é do Covas, a culpa é do Paz. Vinha se ver aquelas covas, não me deixava em paz. A culpa é do Bolsonaro, é do Donald Trump. Cor da política, assim como corre Forrest Gump. A culpa é do Lula, OMS e é da Globo. A culpa é do povo, quer saber, é de nós todos. Se a culpa não é sua, tudo bem, a culpa é minha. Vou ter fé que não dava em nada, em que bastava o Zé Gotinha. E sem máscara e álcool em gel, fui pra praia ver o mar. Cada um falou uma coisa, eu não sabia o que pensar. Quarentena, lockdown, fake news e cloroquina. A vacina é chinesa e o morcego vem da China. Isso tudo é tão confuso e eu não fiz medicina. Desacreditei de tudo, eu e os mano na esquina. Sei de bomba e de pirona, chá, gengibre e limão. Os batuques no terreiro, jejum, louvor e oração. Nossa fé, nossas crenças, nossa superstição. As teorias da direita, golpe e conspiração. Os exageros da esquerda e quem tem razão. Os poderosos no poder e o povo versus povo. Nessa guerra de ego, eu vou dizer de novo: esquerda e direita, os extremos estão cegos. Somos pregos, oprimidos pelos mesmos martelos. Se a gente pudesse se encontrar em paz, viver valores, abraçar nossos pais, e ver em que ponto a gente se perdeu, pedir perdão para os irmãos, pedir perdão para Deus. Se a gente pudesse se encontrar em paz, viver valores, abraçar nossos pais, e ver em que ponto a gente se perdeu, pedir perdão para os irmãos, pedir perdão para Deus. Tento olhar para o céu
entendeu os dois lados. Sento em cima do muro, mudo equilibrado. Gente que não pôde trabalhar, obedeceu, ficou em casa. Perdeu seu emprego com medo, com fome, perdeu sua casa. Hashtag fica em casa, com os filhos agora na rua. Agora a casa é a calçada e o seu teto é a lua. E aí, e agora ele fez o seu papel. Então segura seu martelo, que aqui todos são réu. Vi gente linha de frente que teve que trabalhar. Torcendo perdeu sua voz, com febre perdeu seu ar. E chegou sua vez, no UPA não tem lugar. E perdeu sua vida, hashtag vai trabalhar. Sigo em cima do muro, eu não consigo opinar. Entre o pão de cada dia e o ar pra respirar. Todo trabalho é essencial, se leva o pão pra casa. Mas se leva também o vírus, minha mente embaraça. Toda hora uma ambulância, uma sirene escuto. Toda hora no meu face tem alguém de luto. Desejo os meus pesos, meus sentimentos também. De tanto dar meu sentimento, eu tô ficando sem. A morte batendo recorde, primeiro lugar no pódio. Pra não dizer que eu sinto medo, eu tô sentindo ódio. De saber que tem vagabundo que ainda lucra com isso. Se rap é missão, eu não vou ficar omisso. Sem juízo, minha voz, olha só o que você fez. Porque se morre um de nós, eu vou pegar vocês. Se a gente pudesse se encontrar em paz, viver valores, abraçar nossos pais. E ver que quanto a gente se perdeu. Pedir perdão para os irmãos, pedir perdão para Deus. Se a gente pudesse se encontrar em paz, viver valores, abraçar nossos pais. E ver que quanto a gente se perdeu. Pedir perdão para os irmãos, pedir perdão para Deus. Nossa, quando alguém é curado, falamos Deus é fiel. Como se não houvesse eternidade, ou quem sabe o céu. Como se Jesus nunca tivesse ressuscitado, garantido a vida eterna. E por meus pecados, sofrido, sangrando, morreu meu Jesus. Quer saber se Deus sofre? É só olhar pra cruz. Deus talvez seja mais fiel com aqueles que morrem. É só olhar pra nossa vida, o tanto que nós sofremos. Como esse mundo tá podre. Isso aqui é um cemitério, estamos mortos decompondo. E nossos adultérios, nosso orgulho e egoísmo, esses bagulho louco. Como pode um ser humano torturar o outro e depois assassinar sem compaixão alguma? Covardia me assusta e olha que eu sou das ruas. Traição, falsos amigos, isso tudo cansa. Crianças morrem de fome, cara, são crianças. Todos falam muita coisa, eu fico com a palavra. Que nenhum sofrimento aqui se compara com a glória eterna que será revelada. Nesse novo lugar, Deus enxugará as lágrimas e lá não haverá mais morte nem dor, nem pranto e sofrimento e nem clamor. Louvado seja o nome do meu Senhor. Não acaba aqui, será que agora entendeu? Sou M-Brum, rapper de Cristo e canto pra honrar a Deus. Se a gente pudesse se encontrar em paz. Juízes Hip Hop, chegou a hora. Hoje o programa tá pesado. Se prepara que o tema é polêmico. Em meio a tanto sofrimento e tanta dor, aonde está Deus? E para falar sobre esse tema, comigo eu tenho M-Brum, vocalista da Juízes Hip Hop. Quem tem boca fala o que quer pra ter nome, pra ganhar atenção das mulheres e outros homens. Juízes Hip Hop, chegou a hora com o quadro E Agora, Brum, pra gente falar de um tema pesado, polêmico. Onde está Deus em meio a tanto sofrimento? E eu vou iniciar falando sobre esse tema recitando um salmo, o Salmo 139, versículo 16. E é o seguinte: os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer dele existir. E hoje vivemos uma pandemia onde mais de 195 mil pessoas morreram só no Brasil. Crianças recém-nascidas morreram por doenças terríveis e tantas outras pragas assolaram a humanidade. Se tudo já estava escrito antes mesmo de ser concebido pelos nossos pais, por que Deus autorizou tanta maldade, injustiça e doença? E agora, Brum, onde está Deus em tanto sofrimento? É um tema realmente bastante polêmico, né? Bastante pesado aí. Principalmente quando você cita crianças, né, cara? Morte de crianças, assim. Porque às vezes quando morre um adulto, a gente pode recorrer às sementes, né, que são plantadas, né? As consequências da vida, as consequências de uma vida errada, as consequências de uma falta de prevenção, ou de algumas pessoas que buscam mesmo, né, destruir sua própria vida e tal,
exemplo é usando drogas, vivendo uma vida na marginalidade, mas a gente vê pessoas que aparentemente vivem uma vida justa, uma vida íntegra, sã, e que ocorre algumas tragédias na vida da pessoa, né? Você citou o livro de Salmos, mano, é bom lembrar que o livro de Salmo é um salmo, esse salmo que você citou, o livro de Salmo é um livro poético, né, cara? Existem 5 livros poéticos na Bíblia e tal, que é Salmos, Cantares, Eclesiastes, Provérbios e o livro de Jó, né? Assim, nem sempre um poeta tem compromisso com a teologia e tal. O livro de Salmo é interessante, que o livro de Salmo, o próprio, a Bíblia é chamada da Palavra de Deus, né? E você vai ver vários salmos que o próprio salmista está questionando a Deus, né? Um dos exemplos é porque que às vezes o ímpio, o mal, prospera, tem riquezas e uma vida tranquila, enquanto o justo sofre, o justo padece necessidade, pobrezas e tal. Então a própria palavra de Deus questiona a palavra de Deus em relação a isso, né? Para falar de outro livro poético, o livro de Jó, né, que é o livro mais antigo da Bíblia, muitos acham que foi Gênesis, mas o livro de Jó foi o primeiro a ser escrito de todos, na verdade, né? Que é um livro que tem metáforas, um livro poético e tal, cujo mostra o sofrimento do justo ao extremo, né? Jó perde sua família, perde toda a sua riqueza, perde sua saúde, né? E Deus permanece em silêncio, né? E ele era um homem bom, né? E ele era um homem bom, justo. E Deus vai falar no 38º capítulo. Daí, antes disso, é só os amigos dele falando, questionando, né? Aquele diálogo até um pouco exaustivo com os amigos dele, a mulher dele, mandando ele amaldiçoar a Deus. Deus só fala no 38º capítulo, né? Então, para você ver que a palavra de Deus mesmo relata, né, cara? Essa questão do sofrimento, não é, a Bíblia não esconde isso, o sofrimento do justo, né? E a Bíblia não deixa isso oculto, né? Não é um conto de fadas a vida, né, cara? Assim, é real. É real. Isso acontece, o sofrimento acontece, mas ainda eu não consigo, pela minha visão, pela minha mente, ainda não consigo entender ainda, né? Porque tantas coisas acontecem. Eu ainda não consegui chegar. Por que tantas coisas acontecem, cara? Então, irmão, existe uma diferença, existem 3 tipos de sofrimento. Tantas coisas ruins, para ficar claro. Existem 3 né? tipos de sofrimento. Existe o sofrimento que é consequências, como eu já falei aqui, né? Consequências de uma vida errada. Existe o sofrimento que é consequência de escolhas e decisões. Existem pessoas que escolhem sofrer mesmo, né? Que são os masoquistas, eles escolhem, né? Os masoquistas da vida por opção. Tem gente que gosta de buscar o sofrimento mesmo. Às vezes até com uma má escolha consciente. Sim, e existe esse sofrimento que você está falando aí, que não há razão. Esse sofrimento é questionado pela própria palavra, né? A própria palavra de Deus questiona, exemplo, o sofrimento do justo, né, cara, assim e tal. O sofrimento humano, cara, assim, é uma questão que leva muitos ateus a duvidar da existência de Deus, né, assim, e acaba duvidando do Deus judaico-cristão, porque duvidar que Deus existe porque coisas ruins acontecem, você podia, então, pelo menos acreditar num Deus mau, num Deus ruim, né? Então, eles são ateus em relação a um Deus bom, entendeu? Assim, meio ateu. Exatamente. É ateu só se coisa boa acontecer. Ele não é ateu se coisa boa acontecer. Se coisa ruim acontecer, aí ele não acredita em Deus. É um ateísmo meio magoadinho, tá ligado? Com as coisas ruins da vida. É um mimadinho. Um ateu mimado que... muitos até falam que... Alguns ateus falam que a religião em geral, assim, é pra gente que tem medo da morte, que tem medo de sofrer e tal, e escolhe a religião para se esconder. Isso não se aplica. Tu vê os mártires cristãos, né, que sofreram pelo Evangelho. E sabendo o que ia acontecer. Até os muçulmanos também, que também fazem até atrocidades e também sofrem, acabam morrendo pelo que eles acreditam. Então, esse papinho aí que eles dizem que religião para quem tem medo da morte não cabe muito não, porque existe mártir cristão. Então,
algumas pessoas às vezes falam, essa pergunta do tema, onde está Deus no sofrimento? Cara, Deus está no mesmo lugar. A humanidade que está se afastando demais de Deus desde o pecado original. Onde está Deus? Deus está no mesmo lugar. A gente que se afasta de Deus. A gente que tem a sociedade em geral, a humanidade que tem se afastado de Deus. Entendeu? E ao mesmo tempo, cara, assim, vou dar um exemplo. As pessoas falam, onde está Deus no meio dessa pandemia, né? Que estamos vivendo o reflexo ainda dessa pandemia ainda e tal. Por que Deus permitiu? Por que Deus não impede, né, disso acontecer e tal? Isso aí é o dilema de Epicuro. Você já ouviu falar no dilema do Epicuro? O dilema dele é o seguinte, Epicuro falava assim, não tem como Deus ser todo-poderoso e ser bom ao mesmo tempo. Epicuro falava isso. Não tem como ele ser todo-poderoso. Ou ele é todo-poderoso. Ou ele é bom. Ou ele é bom. Por que ele dizia isso? Porque ele fala assim, se Deus é todo-poderoso e vê todo esse sofrimento da humanidade e não interfere... Ele não é bom. Ele é um sádico. E se ele é bom e vê esse sofrimento da humanidade, todo esse sofrimento, e não consegue interferir... Ele não é todo poderoso, ele é um Deus limitado, que não consegue evitar. Mas a grande verdade é que, segundo as Escrituras, vamos supor se o dilúvio fosse hoje. As pessoas falam, onde estava Deus no dilúvio? Que não evitou que a humanidade toda morresse, sobrou só uma família. O texto sendo literal ou não, isso aí vai de um teólogo para outro, entendeu? Mas que Deus é esse que deixou todo mundo... Bom, na Bíblia diz que foi o próprio Deus que mandou esse dilúvio. Não é que onde estava Deus, e nem que Deus não conseguiu impedir, não, foi ele que mandou. Sodoma e Gomorra, a mesma coisa. Mas onde estava Deus quando caiu fogo em Sodoma e Gomorra, que não evitou que as pessoas morressem? Não é que Deus não conseguiu evitar e nem que estava ausente, foi ele que mandou aquilo, segundo as escrituras do Velho Testamento. Agora, no Novo Testamento, a gente vê uma fala de Jesus que diz assim... um exemplo, acho que de uma ponte que caiu. Por que a ponte caiu? Aquelas pessoas que morreram, era mais santo ou menos santo? Não, a ponte caiu. Aí tu volta lá no Velho Testamento, quando diz que o tempo e o acaso afetam a todos. Agora, na minha espiritualidade, eu como cristão, eu acredito aonde está Deus no sofrimento. Eu acho que quando você começa a ter sua espiritualidade pela ótica, pelo ponto de vista da cruz, você começa a ver o sofrimento da humanidade pela cruz, e você vê onde está Jesus quando uma criança morre atropelada. Jesus está ali embaixo do carro, sofrendo junto com aquela criança, está entendendo? Onde está Jesus quando alguém está passando fome, necessidade e tal? Jesus está ali. Mas por que ele não, nesse momento, ele não interfere? É porque não é chegado a hora, a humanidade está num estado de decadência. A gente tem que entender que a gente vive num mundo jaz no maligno, o mundo que jaz no maligno. Os males estão aí. Porque nasce o bebê e o bebê morre. Não entendi? Nasce o bebê e aí o bebê morre. Isso aí, cara, eu costumo dizer que, no nosso ponto de vista, eu falo assim, cara, isso aqui, pô, mas que sentido tem isso, né, cara? Assim, que sentido tem uma criança que nasceu nasce e morreu no mesmo mês? Isso, qual era o propósito disso? Cara, quando você vê, quando você encara a vida, a nossa realidade, num ponto de vista de eternidade, de infinito, viver um mês ou viver 100 anos aqui não é nada, é a mesma coisa. Tu está entendendo? Cara, eu vou dar um exemplo. Nós estamos daqui e diante do nosso cenário tem uma linda montanha que é longe, é longe daqui, mas não é tão longe. Muito além tem outra cidade, tem outro estado, tem outro país, tem outro continente, aí saindo daqui tem outra galáxia e depois disso tem o infinito, e o infinito vai indo. Então, imagina aqui viver um dia ou viver 100 anos. Comparado à eternidade, cara, não há diferença nenhuma. Nosso Deus é um Deus infinito, é um Deus eterno. E, na verdade, Herbert, quem tem problema com morte é a gente. Isso, eu concordo. Quem tem problema com morte é a gente. Deus não tem problema com morte. Jesus Cristo, toda vez que alguém, algumas vezes, né, ou diversas vezes, quando Jesus vai ressuscitar alguém, Jesus fica, calma, está dormindo. É um sono. Está entendendo? Na verdade, Herbert, nós não temos um espírito. Nós não temos espírito. Nós temos um corpo. Nós somos um espírito. O que é invisível é mais importante. Isso aqui transcende.
Nós Tá entendendo? somos o Espírito. Nós somos um espírito. O corpo é só para Alguns teólogos ficar dizem aqui. que quando Jesus ressuscitou e atravessou uma parede, ele não atravessou uma parede, a parede que atravessou ele, porque o que ele é, a essência dele é muito anterior à construção do material, tá entendendo? Então isso se torna irrelevante para um Deus todo-poderoso, um Deus infinito, entendeu? É muito pequeno. É claro que vai ter coisas que a gente vai sempre ter essa dúvida, porque esse seu questionamento, eu carrego muitos questionamentos que os ateus carregam também, entendeu, Herbert? Mas isso não me impede de crer, entendeu? Isso não me impede de crer. Mas a gente tem coisas que é um Deus que habita numa luz inacessível. Então, não há explicação para tudo. Tem um teólogo que diz assim, se você conseguiu explicar é porque não é Deus. Está entendendo? Se não conseguiu explicar... Não, se você conseguiu explicar é porque não é Deus. É porque não é Deus. Se você conseguiu explicar... Porque Deus trabalha em cima... Então, Deus trabalha em cima do que é inexplicável. Cara, Deus nunca... Eu tenho uma frase no meu livro que eu digo assim, Herbert, Deus nunca se revelou totalmente. Então, quem tenta explicar Deus integralmente, ou inventa ou mente. Está entendendo? Deus nunca se revelou totalmente. Então, quem tenta explicar Deus integralmente, ou inventa ou mente. Porque a palavra diz que ele habita numa luz inacessível. O Paulo vai dizer, agora nós conhecemos por um espelho, um dia conhecerei face a face, mas agora eu conheço, sabe? É um vulto, a gente... E a gente está falando de sofrimento, que sofrimento está assolando hoje a nossa realidade, o nosso universo, o nosso mundo, né? E tem um sofrimento que eu queria falar com você também, que é a depressão, que é um sofrimento que no Brasil assola muitas pessoas, né? Cerca de 5,8% da população brasileira sofre de depressão, isso tem que ser visto, tem que ser falado. Isso dá um total de mais ou menos de 11,5 milhões de casos, né, de depressão. É uma questão muito séria, né, pode gerar diversos problemas de saúde, inclusive chegar ao suicídio. A OMS, inclusive, divulgou em 2018 dados onde a cada 3 segundos há uma tentativa de tirar a própria vida e a cada 40 segundos, infelizmente, alguém consegue. E para retratar esse tema, a Juízes Hip Hop lançou em 2020 um clipe chamado Depressão, Ansiedade e Cruz. Quantas vezes você quis que o tempo estivesse nublado, sem sol, com chuva, cinza, fechado, para não se sentir culpada quando no quarto se isola, de ficar trancada e o dia lindo lá fora. Tem dias que você quer mudar o mundo e no outro você pensa em desistir de tudo. Não se decepcione com Deus, o Rei dos Reis, pelas promessas sujas que a sua carne te fez. De beijos e riquezas, casamento e gravidez, de um amor pra vida inteira e de 30 mil por mês. Não culpe Jesus pelos erros do seu ex, não dê razão ao desejo pro diabo não ter vez. Não há pecado maior contra você, eu digo, do que dormir com alguém que não sonha contigo. A pior solidão tem fantasia de companhia, de prazer, mas no fim é agonia. Não abre o coração, nem sei se ele tem porta. Elas te chamam de bebê e depois te aborta. Dizem que Deus usa o tempo pra curar muitas feridas, os traumas da alma, das mágoas da vida, de lágrimas, daquela humilhação, dos abusos, das surras. Ainda dói, né não? Abandono e traição, aquela demissão, tanto trabalho e estudo em vão. E o resultado positivo daquele exame, esse caroço no seu corpo, essa praga no seu sangue. O resultado negativo daquela prova. Queria o diploma e o diabo cava a cova. E o tempo lá fora não respeita, né? O tempo aqui dentro e abala a nossa fé. Mas Deus não deve satisfação ao tempo. A ciência, a medicina, os nossos sentimentos, justiça dos homens e sua filosofia. A razão, a lógica, nem a teologia. Se ele quiser, ele cura agora, liberta, transforma, restaura, renova, restitui, prospera e abre as portas. Pega o capeta e no soco capota. Pra quem queria me ver morrer, sofrer, meu Deus vai continuar desapontando você. Porque você me acusa assim? Não foi você que morreu na cruz por mim. Eu não vi no início, nos meus vinhos e vícios. Eu não vi nas minhas obras, nem nos meus sacrifícios. Foi na cruz onde um dia
castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora eu me alegro em sua luz. Quantas vezes o mundo acabou aí dentro do seu peito? Quantas vezes passou e Deus deu um jeito? Você sofre calada todo tipo de justiça. Você fala que é tristeza, eles falam que é preguiça. Te chamam de ingrato e você senta num canto e pergunta pra Deus por que ser forte cansa tanto. E cancela os compromissos, crise de identidade, ausência de vontade, e nem sente saudade que te causa ansiedade, tristeza e depressão. O que apagou o teu céu e tirou o seu chão? O que disse sozinha naquele dia no banheiro, cortando seus pulsos, se queimando com isqueiro? Quem tirou a sua força, quem roubou o seu sorriso, quem calou a sua voz e te falou de suicídio? Essa falta de sentido, essa falta de amor. Então eu fiz o rap e vim matar a sua dor. Em nome de Jesus, pelo poder de Deus. E morte, cala a boca, meu Senhor já te venceu. Morreu, ressuscitou e haverá outro lugar. Não termina aqui e tá escrito que lá o Senhor enxugará as lágrimas do seu rosto. Glória, glória. Um novo corpo, não haverá mais morte, sofrimento, nem pranto, nem dor, nem choro. Santo, santo. Cada novo dia é uma folha em branco, lavada pelo sangue do único Deus Santo. Uma nova chance pela misericórdia, pra você tentar de novo reescrever a sua história. Tanto faz o que tu fez, só eu sei o que eu fiz. Entre tempos e teatros, o iate, uma triste. Popstar nunca quis, mas sei como se sente. Passa agora a te mostrar um caminho excelente. Aqui terás aflições, mas uma hora amanhece. O choro dura uma noite, agora vê se tu esquece. Drogas, crimes e money, dúvida que te induz. Alegria não achei nesse mundo que seduz. Não foi no fumo que eu vi, na fama não vi também. Eu até vi muita festa, mas você não tava tão bem. Não vi naquele show, eu nem queria ir, nem no véu, nem na lei. Vou te falar onde eu vi. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora eu me alegro em sua luz. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora eu me alegro em sua luz. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora eu me alegro em sua luz. Hip Hop, chegou a hora. Sérgio, que clipe maravilhoso. O que tu pensou, né? Onde você quer chegar? O que você quer atingir com esse clipe tão forte desse jeito? Cara, primeiramente queria mandar um abraço e um agradecimento a Paola, né? A menina que participou do clipe, foi a atriz do clipe, uma cristã de tradição católica, um exemplo de mulher de Deus e tal. Muito obrigado aí pela participação. E, irmão, como eu tinha relatado, né, sobre o dilema de Epicuro e como aparece a palavra de Deus ali no final desse clipe, a palavra de Deus é a resposta, né, cara? O dilema de Epicuro teria razão se terminasse aqui, né, cara? Mas a Bíblia contém as palavras de um Deus eterno, né, cara? Um Deus que cura, que transforma e que principalmente, né, mano, garante a ressurreição e a vida eterna. Então, a partir do momento que não termina aqui, eu costumo sempre dizer, Herbert, nunca diga que Deus é injusto
por nada que acontece hoje na sua vida, se você não sabe o que Ele tem preparado para você amanhã, entendeu? E nunca diga que Deus é injusto por nada que aconteça aqui nessa terra, se a gente não sabe o que Deus tem preparado para a gente na glória. Porque a palavra mesmo diz que nem olhos viram, nem ninguém imaginou o que Deus tem preparado para os que amam o Senhor, né? Então, nenhum sofrimento daqui é motivo para a gente duvidar da bondade e do poder desse Deus Todo-Poderoso. E a mensagem do clipe era essa, mano, é saber que, né, é na cruz, entendeu, mano? A resposta para tudo é a cruz. A resposta para o sofrimento, a resposta para a morte, a resposta para o caminho da vida eterna se encontra ali. Por isso que colocamos o Felipe Nasa para cantar esse refrão, né, com esse hino da harpa, que fala sobre a cruz, né, mano? Assim, porque eu acho que a cruz é o início de tudo, entendeu? Quero agradecer, obrigado. Esse foi o quadro E Agora Brum, com M. Brum, da Juízes Hip Hop. É inevitável, planejam nossa extinção, esse é o título da nossa revolução. Segundo o versículo, leia, se forme, se atualize e decore. Finalizar o programa Juízes Hip Hop, chegou a hora de hoje com uma palavra que se encontra em Apocalipse 21, a partir do versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. A promessa máxima do Evangelho é a ressurreição. É a ressurreição e a vida eterna nesse lugar aqui que é prometido em Apocalipse. Jesus não morreu na cruz pela sua prosperidade, Jesus não morreu na cruz pela sua restituição, Jesus não morreu na cruz pelo seu milagre, nem pela sua cura. Jesus morreu na cruz pelos seus pecados, para que você tenha direito à vida eterna nesse lugar aqui. Eu não sei qual é a sua crença, mas em diversas crenças acreditam que não acaba aqui nessa vida. E essa é a resposta para a dor aqui, né? Algumas crenças acreditam numa outra encarnação. Esses dias eu vi uma frase que diz que reencarnação, uma questão de justiça. E essa frase tem bastante sentido mesmo, porque uma criança às vezes nasce, né, e morre com poucos meses, outras vivem tantos anos, né, mais de 100 anos. Algumas pessoas nascem pobres, outras nascem com tudo. Algumas pessoas já nascem com muita riqueza e outras nascem pobres, tem que lutar, às vezes para não ter nada. Algumas pessoas já nascem abençoadas com vários talentos, com vários dons, formosa, bonita. Outras nascem de repente numa cama, em estado vegetativo, tendo que ficar numa cadeira de roda pro resto da vida. Então essa frase tem um certo sentido. Reencarnação é uma questão de justiça. E essa frase teria todo o sentido e teria toda a razão se não houvesse a vida eterna, se não houvesse o céu, né? Eu acredito nessa verdade aqui, apesar de respeitar todas as crenças, todas as religiões e tal, eu acredito que nenhum sofrimento que passamos aqui, segundo a Bíblia, isso está na palavra, se compara à glória que vai nos ser revelada no céu, né? Ou na Nova Jerusalém, ou na nova vida na Terra, dependendo da sua crença, ou em outro planeta, em outro estado, em outra dimensão, dependendo da sua crença e tal. Mas não termina aqui, irmão. Então, nesse momento de dor que estamos passando, né? Esse momento de aflição, de tantas perdas, né, mano? Eu queria dizer para você, cara, que segundo a minha fé, eu como cristão protestante, eu acredito que sim, Jesus Cristo pode curar, Jesus Cristo pode fazer milagres, e Ele faz, Ele cura. Eu já testemunhei isso e tal. E vamos supor, se você acreditar no poder de Deus, mano, imagina vamos entrar numa viagem aqui, que você, vamos supor que descubra que existe vida em outro planeta, mano. Cara, existe vida em outro planeta e lá a medicina e a ciência estão milhões e milhões de anos-luz, muitos anos à frente. A medicina de lá está muito mais avançada, a ciência, a tecnologia está muito avançada lá, a ponto de, mano,
as doenças aqui, como que aqui é câncer, AIDS, as doenças incuráveis, lá bastar um comprimido, como a gente toma de repente um Dorflex, né, para dor de cabeça, lá um comprimido desse cura uma doença dessa, de tão avançada. Se descobrisse isso, mano, a fé se tornaria lógica, né, na cura para qualquer doença. E se o poder de Deus fosse comparado a essa medicina, essa ciência, a fé também se tornaria lógica. Mas eu digo para você, irmão, o poder do Senhor do Universo, que foi revelado em Jesus Cristo, é muito mais além do que uma ciência, se existir uma ciência, uma tecnologia, uma medicina alienígena. O poder de Jesus Cristo, de Deus, é muito além, vai muito mais além do que isso, porque ele venceu a morte, entendeu? Ele ressuscitou. Então, quando você acredita no poder de Deus acima de uma ciência, numa medicina, a fé na cura se torna lógica. Mas muito além dessa cura, Deus prometeu vida eterna em um outro lugar. Esse é o nosso consolo. Nesse lugar aqui, que a palavra de Deus diz, e eu vou repetir para você: não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Nesse lugar que Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Então eu quero deixar essa palavra para você. Se você perdeu alguém, mano, se você ainda ontem ou ainda hoje, essa semana, esse mês, esse ano, teve num cemitério e viu alguém que você amava muito dentro de um caixão, mano, tem uma lembrança como se ali fosse uma rodoviária, como se ali fosse um aeroporto, como se ali fosse um cais do porto, e essa pessoa está embarcando numa viagem para um lugar melhor. E um dia você vai encontrar com ela nesse lugar melhor. Então guarda só a saudade, substitua a dor pela saudade, porque haverá outro lugar, né? Jesus Cristo falou que haverá outro lugar, que segundo a minha fé é a Nova Jerusalém, né? Esse novo lugar, esse novo estado de espírito que vamos nos encontrar depois da ressurreição. Então, irmão, eu quero deixar essa palavra para você, para finalizar esse programa. Não termina aqui. Jesus Cristo disse que haverá outro lugar, e Jesus Cristo não mente. Valeu, eu sou o M. Brum, da Juiz Hip Hop. Esse é o programa Chegou a Hora. A apresentação é Herbert Cruz. É o sangue do madeiro. É Juiz Hip Hop aqui do Rio de Janeiro. Não é luz pro fim do túnel, mano, é luz pro tudo inteiro. Mão no alto, gratidão, sem largar a sua cruz. Se você não tá ligado, eu tô falando de Jesus. É Juiz Hip Hop aqui do Rio de Janeiro. Não é luz pro fim do túnel, mano, é luz pro tudo inteiro.